Nós vamos hoje falar então, queridos, sobre o tema arrependimento e santificação. A apostila tem seguido aí alguns temas de uma forma estratégica para dar conselhos para a vida cristã. E na última aula a gente estudou sobre o jugo desigual, né, uma aula muito tremenda, que um culto, na verdade é um culto, né, irmãos, é um culto aqui da palavra, mas com um formato um pouquinho mais aqui de estudo. E hoje a gente vai falar sobre arrependimento e santificação. Então ali na nossa introdução, na apostila, como não é muito amplo aqui o material, para a gente poder fazer a leitura, então a gente vai fazendo a leitura, e aí nós vamos comentando aqui algumas coisas. A introdução diz assim: o arrependimento é o primeiro passo para o início de uma vida com Cristo, e através dele revemos as nossas práticas e iniciamos um processo de santificação. Ao longo dessa aula falaremos da importância do arrependimento e como alcançá-lo, e a importância fundamental da santificação para as nossas vidas. O tópico de número 1, arrependimento. Definição: a palavra arrependimento vem de uma derivação da palavra grega metanoia, que significa, uma das formas, né, de se traduzir isso do grego, é mudança de mente. Uma outra forma é metamorfose, aquele processo que acontece, né, com a lagarta para que se transforme em outra coisa, né, na borboleta. Então a metamorfose vem desta raiz metanoia, que significa mudança de mente. É uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Eu vou lendo aqui, irmãos, e daqui a pouquinho eu vou parar para a gente fazer aqui, pontuar algumas coisas. Então eu quero que você grave bem esse termo metanoia, tá? Quero que você grave bem essa palavra, essa expressão, porque nós vamos já voltar aqui para falar algumas coisas disso. Em sua grande bondade, Deus convida a todos a se arrepender e abandonar os seus pecados. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, no verso 30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então aqui você já pode ver, né, irmãos, que o chamado arrependimento, o chamado de Deus é para todos, não é para alguns, é para todos, todo ser humano. Paulo vai falar a Timóteo também que a vontade de Deus é que todos sejam salvos através do conhecimento da verdade. Mas é fato que sabemos que nem todos aceitarão isso, nem todos recebem essa palavra, nem todos aceitam esse conselho, essa convocação ao arrependimento. Mas o que é arrependimento, pastor Carlos? A gente já vai abrir um pouquinho isso daí. Vamos seguindo ali. Entretanto, por não vir logo o juízo pelos nossos atos, e isso é muito interessante, Eclesiastes 8:11, o coração do homem continua pecando, o levando a um distanciamento cada vez maior de Deus. O que diz lá em Eclesiastes 8:11? Eu vou ler para você. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Parece que o homem, ele não vê, né? Enquanto ele não vê um juízo de Deus, é igual aquele filho que enquanto não recebe uma correção mais dura do pai e da mãe, ele fica lá fazendo o que não é para fazer. Enquanto o pai e a mãe não corrigem, enquanto o pai e a mãe não pegam o chinelo, enquanto o pai e a mãe não colocam de castigo, vai se dando de certa forma um espaço para essa rebeldia, por assim dizer. O ser humano, na sua natureza, na sua essência, ele é assim, ele é inclinado para o mal. Você hoje só é uma bênção porque Jesus te encontrou, porque Jesus te escolheu e porque Jesus te chamou, te atraiu. Ele disse: não foram vós que escolheste a mim,
Mas eu escolhi a vós para que vão e deem frutos, e que esses frutos permaneçam. João capítulo 15, verso 16. Então, a gente só se torna uma bênção, se tu uma bênção, né? Deus disse para Abraão, quando Deus entra na nossa vida. Enquanto isso, a gente é aquela pessoa, o ser humano natural, que ele é tendencioso sempre para o mal, né? Aquele Adão e Eva lá do jardim. Mas Cristo veio então para chamar o enfermo, não para chamar pessoas sadias, são. Ele diz: Filho do homem não veio para chamar os sãos, mas veio para chamar os enfermos para o arrependimento. Vamos lá. Quando permitimos que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas, então ele revela os nossos pecados, inclusive aqueles que são ocultos em nós. Salmo 139, 23, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, ele vem, né, sondando tudo aquilo que está dentro de nós, nos esconderijos da nossa existência, gerando o arrependimento genuíno em nossos corações, a confissão desses pecados e o desejo de uma nova vida com Jesus. Vamos mais um pouco aqui. Outro sentimento, agora preste bem atenção aqui, que isso aqui é muito importante, irmãos. E aí, a nossa matéria aí de arrependimento começa a ganhar um pouco mais de intensidade. Outro sentimento que é comumente confundido com arrependimento é o remorso. O remorso, o que é o remorso? O remorso é uma tristeza provocada por um ato reprovável. Ou seja, em outras palavras, o remorso é a tristeza pelo pecado. É aquela situação de você, né, quando você estava, por exemplo, antes de você ser liberto de algo que você era preso na tua antiga natureza, ou que de repente você ainda esteja preso. Isso é você e o Senhor, né? Porque a vida do crente, ela é de glória em glória, e nós já vamos falar da santificação, que ela é um processo na vida do novo nascido em Cristo. Mas é quando você já estava caminhando com Deus e sabia que você já não deveria fazer certas coisas, e você mesmo assim cedia, e você caía em tentação, né? Eu sempre digo, a tentação não é pecado. Nós seremos tentados durante a vida toda. O problema é cair em tentação. Lembra da oração? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a tentação, ela vem. Só que quando nós estamos em Cristo, nós recebemos o dom. A palavra de Deus diz, Pedro fala isso. Lá em Atos 2:38, escute o que Pedro fala lá. Quando ele começa a pregar em Atos 2, né, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre os homens, aqueles que estavam reunidos, e são cheios do poder de Deus. E aí eles começam a falar em outras línguas, começa um mover de Deus sensacional, algo sobrenatural. E Pedro, que era aquele camarada que era duro, de certa forma, no seu caráter, resistente, até mesmo a palavra de Cristo que andava ao seu lado, aquele homem também um tanto agressivo, e que também teve os seus momentos de fraqueza ao negar ali o Senhor. Este Pedro agora, ele é revestido do poder de Deus que desce dos céus. E agora o Espírito Santo, o poder de Deus, faz a diferença na vida dele, assim como faz na minha e na sua vida. Só depende de nós, porque é isso que ele vai trazer no discurso, no sermão dele, na pregação dele. Atos 2:38, e disse-lhes, para a galera, para a multidão, Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí na sequência ele vai dizer que isso é para tantos quantos o Senhor chamar. Não era um privilégio de poucos, o Espírito Santo. Então o problema é que quando
a gente ainda não passa não entende o arrependimento, já vamos aqui trazer uma história bem pontual na Bíblia sobre isso. Quando a gente não entende o conceito divino, não estou falando aqui um conceito apenas teórico, mas estou falando o conceito divino de metanoia. A palavra que eu disse para você, guarde ela. O conceito de transformação. Quando nós não entendemos isso ainda com muita clareza e não buscamos isso de Deus, por algum momento nós evitamos ali o pecado, nós paramos com a prática. Mas a gente daqui a pouco volta e faz. E aí a gente tem aquela tristeza por ter feito aquilo, aquela dor, aquela angústia, aquela dor pelo pecado. Isso é o remorso. Porque isso é algo que vai acontecendo como um ciclo, como no livro de Juízes, aquele ciclo de pecado que Israel vivia na presença de Deus. Se arrependia, clamava, Deus levantava um libertador, um juiz libertava, tempo de bênção, de glória. Daqui a pouco o povo se acomodava, começava a esquecer de Deus, se contaminar com os vizinhos, se rebelar no pecado, Deus os abandonava, a sorte dos inimigos, os inimigos dominavam sobre Israel. O povo começava a se arrepender, chorar, clamar, Deus levantava outro juiz, e assim um ciclo de média 400 anos de um ciclo de pecado, um período cíclico de pecado. Assim a história, a teologia define. E aí nós vamos tendo essa tristeza, mas sem a mudança. E aqui que nós vamos chegar. Aí vamos seguir a leitura ali, ó. Até gera, o que o remorso faz na vida de alguém? Até gera um peso na consciência, mas não gera mudança de atitude e nem mudança de caráter, não gera transformação. E esses atos provavelmente serão novamente cometidos. Já a mudança de mente gerada pelo arrependimento nos leva a uma mudança de caráter, mudança de atitude, nos aproximando mais de Jesus Cristo e nos conduzindo pelo processo de santificação. Então agora eu vou parar um pouquinho aqui e a gente já retoma aqui. Você encontra também esta palavra lá em Romanos 12, 2, quando você lê e ouve aquele clássico texto, né? E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos. Eu e você, é imperativo, é uma ordem. Transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais experimentar. Condição, há uma condição, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma condição, irmão. Por isso que muitas vezes gente entra e sai da igreja. Anos e anos, você vai conhecer pessoas que eram bênção por um tempo, por um período, e depois simplesmente viraram as costas. Ou estão no mundo, ou estão cansados, ou estão parados, ou estão desanimados, enfim. E aí, daqui a pouco estão de novo lá nas velhas práticas, porque é isso que acontece com o ser humano. O ser humano, ele é um ser retrógrado. Eu sempre digo isso. A psicologia fala disso. Ele é um ser retrógrado. Ele costuma voltar atrás nas coisas. Ele não avança, ele vai para trás. Ele avança 2 passos e volta 1. Avança mais 2, volta mais 2. Avança e volta. Há uma dificuldade no ser humano terrível de conseguir concluir as coisas, de conseguir iniciar e terminar um projeto, um curso, um estudo, né? Eu já sempre brinco assim, uma dieta. Quem nunca, irmãos? Começou, daqui a pouco já largou tudo e deixa para Deus e vida que segue. Esse ano eu vou ler mais a palavra, eu vou ser mais
eu quero conhecer, eu quero ler. Começa bem, daqui a pouco larga tudo, compra lá um monte de livro, uma coleção de livro. Esse ano eu vou aprender o inglês, eu vou aprender o francês. Aí começa, mas daqui a pouco, por causa das dificuldades, o ser humano para e volta. Assim é também na vida espiritual. Por isso que lá no Antigo Testamento, Deus mandava eliminar os povos ao redor, né? Porque o Espírito Santo não era dado para estar dentro do homem como é dado para mim e para você. Era dado aos profetas, era dado aos reis, era dado aos sacerdotes. Ele era dado a alguns ministérios, não era dado a todos, para viver dentro do homem. Então Deus, sabendo disso, aí você entende por que muitas vezes Deus tem aquela palavra mais dura, né, que Deus mandava exterminar as nações, né, contaminadas em volta, mas era justamente para que Israel não se contaminasse. Israel, quando você tomar a terra, extermine tudo que está em volta, vou começar algo zero de vocês. Mas Israel sempre deixava lá alguma coisa e se contaminava. Então, o remorso, ele não causa uma transformação. O remorso, ele causa apenas a dor pelo pecado. Agora, o arrependimento, também era usada essa palavra pelos gregos na arte da guerra, ou nas lutas, nas guerras. E era usada essa expressão para fazer com que quando o exército estava marchando na direção errada, ela era gritada, esta palavra, para que então, era uma palavra de ordem para que eles pudessem mudar o caminho. Eles estavam indo para cá, e quando era gritada esta palavra, então eles sabiam que deveriam fazer a volta e ir para outra direção, e não mais ali. Então a questão do arrependimento, irmãos, fala muito disso. A transformação de mente que nós lemos aqui na palavra, que nós lemos, melhor dizendo, aqui na apostila, dizendo que é algo que muda a nossa mente, mas não apenas no intelecto, mas que cause uma reação para os atos passados, os atos presentes e os pensamentos e o comportamento. Então o arrependimento, irmãos, não é apenas parar de pecar. E aí que está o X, aqui que está o X da questão, porque muitas vezes a gente entende que nos arrependermos é apenas parar. É como se o pecado estivesse ali naquele retorno branco, e eu estava caminhando sempre no pecado, mas quando eu entendo que eu não devo, eu paro. Só que eu me mantenho ainda a uma certa distância não segura do pecado, por um tempo, enquanto eu estou forte, mais firme, mais perto de Deus. Só que quando vem a adversidade, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando eu deixo de orar, deixo de vir ao culto, deixo de ler a palavra, deixo de participar dos trabalhos da igreja, eu vou me enfraquecendo, é natural. Se você parar de se alimentar do teu alimento natural, você vai ficando fraco. Mesma coisa o teu espírito, se você parar de alimentar a oração, a palavra, jejum, os sacrifícios espirituais, ou melhor dizendo, as práticas espirituais, as disciplinas cristãs, você também enfraquece o espírito. Então chega uma hora que eu parei o pecado, mas se eu não mudei meu caminho, eu vou reatar aquele caminho e continuo, e me encontro de novo com o pecado. E aí me entristeço, então esse é o remorso. Agora o arrependimento que a Bíblia fala, é a mudança, é a transformação de entendimento pela palavra, é pela palavra e não tem outro jeito. A palavra entra e lava e transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação não é um passe de mágica, mas é um conhecimento de Deus. E através desse conhecimento eu sei que não basta eu parar perto do pecado, eu preciso mudar a minha direção. Eu preciso ir para o outro lado. Eu preciso não só não fazer, eu preciso mudar para outra direção. Ou seja, além de não fazer o que é errado, eu preciso começar a fazer aquilo que é certo. Então, se o meu problema é com roubo, por exemplo, é com furto, é com engano, é com mentira, enfim, são tantas mazelas no ser humano, não adianta só eu me policiar para não fazer, eu preciso... Peraí, se eu antes pegava, agora eu trabalho para ter e para dar. Se antes eu tomava, agora eu dou ao invés de tomar. Quem está entendendo isso aí diz amém.
Se antes eu mentia, agora eu falo apenas a verdade, ainda que ela doa, ainda que ela não seja tão gostosa naquele momento, mas eu preciso falar a verdade. Eu tenho que ter um compromisso com isso. Se eu traía, se eu fazia, se eu tinha uma vida secreta, se eu tinha uma vida oculta, eu preciso abandonar, não apenas paralisar, mas eu preciso não ter mais essa vida oculta, não ter mais esta vida falsa e ter apenas uma, andar de cabeça erguida aonde quer que seja. Por quê? Porque eu não tenho mais uma vida escondida. Então o arrependimento é você mudar a direção, não apenas parar, é você mudar, é transformação. E aí você vai ver que o arrependimento é algo, irmãos, que não é algo assim que, mas é uma palavra complicada, né? Se falar muito disso, tem gente que vai vir na igreja, pode ser que visitante venha, ache muito pesado, e pode ser que não volte, mas não tem, irmãos, como pensar dessa forma, porque o arrependimento é um dos alicerces da fé cristã. Não existe graça de Jesus sem arrependimento. A graça de Jesus Cristo, que ela é de graça, mas não é barata, já dizia um pregador, ela é de graça, mas não é barata, porque custou um alto preço de sangue. Essa graça para vir sobre a minha e a tua vida e nos redimir diante de Deus e nos justificar, ela procura arrependimento. A graça procura arrependimento. Ela não vem sobre a vida de alguém que não se arrepende, de alguém que não reconhece, de alguém que não se humilha diante do Senhor Jesus, se rendendo a Ele, confessando Ele, reconhecendo Ele como o único Senhor deste mundo, como o único Salvador, como o único capaz de salvar o homem dos seus pecados, da condenação do inferno. O arrependimento é a porta de entrada para que a graça encontre as nossas vidas. Não tem como. Tanto isso é verdade que, veja bem, quando Jesus começou a pregar no seu tempo, logo após o seu crescimento e o início ali do seu ministério, adivinha qual é que foi o primeiro sermão de Jesus Cristo? Sim, Jesus, o nosso amigão, o nosso Salvador, aquele que disse: eu já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Aquele que nós temos intimidade, aquele que nós, esse Jesus, ele disse assim, no seu primeiro sermão, Mateus 4,17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira ministração de Jesus Cristo foi essa daí, foi arrependei-vos. E aí você vai ver João Batista, Lucas 3:7, que já vinha antes dele, dizendo também: João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. João Batista veio pregando arrependimento, Jesus Cristo veio pregando arrependimento. E depois de tudo, lá no Apocalipse, quando Jesus já está falando com as igrejas, ele volta a falar disso, Apocalipse 3:19, Jesus dizendo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Ou seja cuidadoso. Diligente é cuidadoso, é minucioso, é atento, seja cuidadoso. Ele falava com uma das igrejas da Ásia: e arrependa-se, e muda o teu caminho, muda o teu comportamento, muda as tuas práticas, muda o teu pensamento, muda tudo, muda para a direção do reino de Deus, porque senão ninguém entra. E aí, irmãos, um exemplo bíblico que eu achei muito tremendo, Lucas 19, se você quiser ler, senão apenas 11. Eu quero dar esse exemplo bíblico aqui para te fazer entender um pouquinho melhor sobre isso. Aí nós já vamos para a segunda parte, que é santificação.
Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, então ele era rico e ele era chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, escute isso, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Agora olha só o que acontece. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era não apenas um publicano. Você sabe o que era um publicano? Publicano era um coletor de impostos para os romanos, para o Império Romano. Era um judeu trabalhando para o inimigo. O Império Romano era inimigo de Israel, era inimigo dos judeus. Um judeu trabalhando para o inimigo. Não só isso, diz o texto que ele era rico. E por quê? Porque não só ele cobrava os impostos dos seus próprios irmãos, como ele cobrava além do que era para ser cobrado para ficar com ele. A corrupção não é de hoje, já estava lá no passado. Então ele ficava com uma parte e foi se enriquecendo de forma errada, de forma corrompida. Então o povo odiava ele. Tanto é que quando viram o mestre Jesus chamando Zaqueu e vou ficar na tua casa, o que eles fizeram? Murmuraram. Só que aqui aconteceu, irmãos, a metanoia, a metamorfose na vida de Zaqueu. E isso aqui é que o Deus espera de cada um de nós. Não apenas um convencimento, mas uma mudança de atitude. Zaqueu não apenas, ele se convenceu que era errado o que ele fazia. Ele não apenas assumiu que era errado o que ele fazia. E ele também não apenas confessou que era errado o que ele fazia, mas ele mudou a direção da sua vida. Senhor, eu sei, eu confesso, e não só isso, daquilo que eu roubei agora eu vou restituir, e vou mais além, vou restituir 4 vezes mais. Isso demonstra o quê? Uma transformação não apenas de pensamento, mas de atitude. Então esse é o arrependimento. É isso que Deus espera de cada um de nós. Voltando para a apostila, o arrependimento não é a condição para o ingresso nos céus, no reino dos céus, mas sim o ponto de partida para a prática da vida cristã. Devemos entender que a decisão de usufruir dos benefícios do arrependimento é pessoal e que a graça de Deus está sempre disponível a todos aqueles que a Ele buscar. Temos o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de escolher e aceitar essa graça e vivermos novamente a comunhão e a harmonia do Criador. Amém, queridos? Então, essa é a parte do arrependimento. Agora nós vamos começar então, tópico de número 2, santificação. Definição: santificação vem da palavra grega agiasmos, que quer dizer separado e consagrado para a possessão divina. Resumindo, santificação é a separação de tudo aquilo que nos faz errar o alvo, que nos faz pecar, e que consequentemente nos afasta de Deus e dos seus planos para as nossas vidas.
A Bíblia nos revela que a santificação é mais do que uma decisão pessoal e intransferível de viver a sua palavra, como está em 2 Coríntios 7:1, mas é também um chamado de Deus para sermos vasos úteis e santificados para a sua obra. 2 Coríntios 7:1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Percebeu, irmãos, que a santificação é um processo de aperfeiçoamento na vida do crente? Todo crente precisa, primeiro, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, mudar. Quando eu falo arrepender, eu já estou dizendo, você agora já sabe, é mudar de direção, é mudar de direção. E precisa entrar num processo de se distanciar das velhas práticas, do velho homem. É por isso que Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós temos que nos despir do velho homem, ou seja, tirar as roupas do velho homem, que se corrompe, ele fala, e nos revestir do novo homem que cresce e se aperfeiçoa no conhecimento de Deus. Não tem mais como ficar, como disse outro dia, escutei esse termo, crente Raimundo. Né? O irmão falando com a gente lá, pedindo ajuda para um parente dele e tal, dizendo, pastor, é crente, mas é aquele crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá. E aqui, irmãos, é complicado, porque aqui é onde entra o homem, a mulher, que escolhe Jesus, porque a decisão tem que ser tomada. É uma decisão que não dá para transferir para outra pessoa. Por isso que Jesus disse que numa casa ficaria pai contra filho, sogra contra nora. Ele falou, não vim trazer paz, eu vim trazer espada, ou seja, divisão. Mas não no sentido do conflito, da contenda, irmão, não. No sentido de que numa mesma casa, um é crente, um adora Deus, um busca o Senhor, conhece a Deus, tem experiência com Deus, é liberto pelas mãos de Deus, e o outro olha para tudo isso e zomba, e não crê. Debaixo do mesmo teto. Debaixo de um mesmo teto, por isso, da aula anterior, a importância do jugo desigual. Dizia o pastor Jefferson, não é apenas no âmbito do casamento, sim. E o pastor deu uma palavra tremenda, que é em todo nível de relacionamento humano. Porém, no casamento, irmão, pensa como é que vai ser um casamento assim. Você quer ler a Bíblia, você quer preparar uma mensagem, você quer ir num culto de oração, você quer ir numa vigília, você quer ir no louvor jovem, você quer ir na modelada, você quer ir na ceia, você quer não porque você acha bonito, porque você vai encontrar o teu Deus lá, que se relaciona contigo, que te aviva, que te anima, que enxuga as tuas lágrimas. E o outro vai para o boteco, o outro vai para o bailão, o outro vai para o jogo de baralho, o outro vai para um... E aí você quer... Como é que vai ser essa vida, irmãos? No começo até vai, mas e aí com os anos? Então o perigo do jugo desigual. Jesus, ele disse, a decisão é de cada um, a decisão tem que ser tomada, e a decisão é essa, irmão, não tem jeito, é mudar. Santificação é você ir se afastando de tudo aquilo que te faz errar o alvo. Quem te faz errar o alvo? Será que aonde você se sente mais vulnerável? No meio das amizades lá do mundão? Então você vai ter que renunciar, não vai ter jeito. Não estou dizendo que você vai ter que romper com todo mundo, não, porque tem amizades que duram para sempre. Nós temos amigos lá de antes de nos convertermos, né, Mar? Que a gente se encontra de vez em quando, parece que a amizade é a mesma e eles nos respeitam. No começo não, né? Ficaram bem tristes, a gente, lógico, teve aquela ruptura, né, de todo aquele relacionamento mundano, mas aí com o tempo, porque a amizade é verdadeira, então hoje nos respeitam, é gostoso, a amizade continua, mas tem gente que nunca mais vimos, ficou pelo caminho. Por quê? Porque foi necessário uma separação, porque não fazia bem, porque
não edificava. E a Bíblia me fala: tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Volto na decisão pessoal de eleger o que me convém, o que me levanta, o que me alimenta, o que me para perto de Deus e o que me afasta de Deus. Então, a santificação, irmãos, é a renúncia daquilo que me mata, no meu espírito e me levanta na minha carne. Isso eu preciso resolver, é algo que eu não vou ter como passar para outro. Eu vou precisar lidar com essas coisas. Eu vou precisar lidar com cada ponto desse na minha vida. Como homem e mulher de Deus, sem julgamento de terceiros, nada. É você e Deus. Senhor, é aqui. Me ajuda aqui, me mostra aqui, me dá estratégia aqui, Senhor. Eu não quero. É você e Deus. E o poder de Deus vai direcionar a tua e a minha vida. O conselho de Deus vai chegar, a estratégia de Deus vai chegar. Amém? E aí o segundo versículo, que nós lemos, como eu estava dizendo, aperfeiçoando a santidade no temor. Ou seja, então no temor do nosso Deus a gente aperfeiçoa uma vida de santidade. De sorte que, 2 Timóteo 2,21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, de que coisas? Das coisas velhas, das coisas que não convêm, como eu acabei de dizer, das coisas do mundo, das coisas do adversário, das coisas da carne, das coisas que nos corrompem. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, aí, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então, uma pergunta que não quer calar nesta noite: você quer ser vaso do Senhor? Você quer ser vaso de honra nas mãos do Senhor? Só tem um jeito, irmão, não tem outro jeito. É nos purificando de toda impureza. Vaso de honra e vaso de desonra. O vaso de honra, para ser usado por Deus, precisa estar santificado, precisa estar limpo. Pastor, é difícil e tal, eu sei, mas entra nessa guerra, entra nessa luta. Vai ter que ter início isso daí, vai ter que ter começo, vai ter que ter o primeiro passo, o segundo passo. Vamos ter que ficar inconformados com o pecado, com aquele vício, com aquela dificuldade, com aquela coisa escondida em nós. Não, irmãos, porque nós escondemos do homem, mas não de Deus. Vai chegar uma hora, o pai é aquele que corrige o filho que ama. Vai chegar uma hora que vai apertar, vai espremer, porque Ele não vai nos deixar nos perdermos. Ele vai apertar, Ele vai corrigir. Assim como você que ama o teu filho, corrige e vai corrigir a vida inteira. Mesmo depois de velho, pai e mãe tem mania de corrigir filho. Lembro da minha avó que faleceu ano passado com 80 anos, ela ainda ficava em cima, corrigindo o filho na cara, se saísse da linha dela. Para o bem do filho. Por que, vó, que a senhora faz isso, vó? É para o bem da minha filha, é para o bem do meu filho. É assim que Deus faz, Ele vai nos corrigir para o nosso bem. Amém? Vamos avançar aqui. Vamos lá. Fontes, tópico número 3. Fontes de santificação. Por quê? Porque a santificação, ela também não é algo que depende apenas de nós. Na verdade, primeiro não depende dele, do próprio Deus. Depois vem a nossa parte. Olha lá. O texto de Hebreus 12 e 14 nos evidencia que o primeiro estágio da santificação é a sensação de paz, a qual precisamos ter para vermos a Deus. A Bíblia, em sua rica instrução, nos ensina que os principais objetivos em se santificar implicam em agradar a Deus em nossas práticas diárias, estando sempre preparados a servir a Deus de maneira íntegra e sólida. E o Hebreus 12 e 14, obrigado, irmã, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui, irmãos, a gente conhece muito esse versículo, né? E a gente às vezes tende a pensar nele assim:
Você não vai chegar lá, você não vai para o céu, você não vai ser salvo, hein? Se tal, não sei o que, tal, como pensando em algo futuro. Mas o texto, eu gosto de pensar quando eu leio, que sem santificação ninguém verá o Senhor, já é para agora, irmãos. Porque sem santificação na tua vida, você não encontra o Senhor nas tuas orações, nos teus propósitos, nos teus jejuns, nos teus pedidos, nos teus clamores. Se você não está com uma vida de intimidade com Ele, você já não o encontra. Você está vazio, gelado. É aquela sensação de que você está só, ainda que não esteja, porque Ele está conosco. Mas você não sente aquela intimidade, você não sente aquele quebrantamento. Por quê? Não porque Ele não está, mas porque nós estamos longe, nós estamos sujos, nós estamos escondidos como Adão e Eva fizeram após o pecado. Eles se afastaram, eles procuraram se esconder, e é assim que a gente faz. Quando a gente não está nesse estado de santificação, com a nossa vida assim, sendo transformada, sendo trabalhada por Deus, sabe, aquela pessoa que sempre foi muito briguenta, que muito contendeira, se ela não está naquele processo de parar com isso, de deixar para lá, sabe, de não levar o pé da letra, de aquele negócio, não, eu não levo desaforo, não, o negócio é aqui, sabe, se a pessoa não está ainda naquele nível de deixa para lá, calma, Jesus é mais, a causa é nobre, Deus está, deixa para lá. Jesus, Ele nos ensina a orar pelos inimigos. Então o que a gente tem que fazer? Brigar? Não. Imagina, irmãos, Jesus não está falando nem para a gente orar pelo nosso irmão, Ele está dizendo para a gente orar e abençoar o nosso inimigo, aquele que nos odeia, aquele que te persegue, aquele que te aponta, te calunia, aquele que inventou apelido para você, fez piada de você, caluniou a sua vida. Esse aí Jesus fala para mim e para você: ore por ele, abençoa, para que a transformação que aconteceu em você um dia possa chegar até a vida dele também. E quem sabe então através dele em outro. E assim é a semente do reino de Deus. E assim é a semente da nova criatura, do reino, da transformação de vida, de uma palavra que dá vida ao que está morto. Então, sem santificação ninguém vai poder ser vaso, ninguém vai poder encontrar o Senhor. E aí nós vamos ver aqui rapidamente as fontes dessa santificação. Pastor Carlos, mas e aí, da onde que vem a minha santificação? Aonde que eu entendo a santificação? Fontes de santificação. A primeira, Jesus Cristo. Em Cristo, 1 Coríntios 1:30. Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo vai dizer lá aos Coríntios, capítulo 11, deixa eu ver, acho que 9, deixa eu ver se é isso aqui que eu estou pensando. Não vou achar rapidinho aqui, mas tem aquela palavra que diz assim, que Paulo fala assim, que antes vocês eram isso, eram aquilo, mas agora, vocês eram sujos, vocês andavam, eram pecadores, mas agora foram lavados, foram santificados em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a primeira fonte, irmãos, da nossa santificação. Então, nós precisamos estar enraizados nele. Ele é a fonte. Ele é aquele que vai gerar em nós o processo de santificação. Porque se nós transformarmos a nossa mente, aquilo que Paulo disse, que se a nossa mente estiver cheia do que é bom, do que é puro, do que é agradável, do que tem boa fama, do que é bom, se nessas coisas nós pensarmos, então nós seremos transformados, nós seremos libertos. Jesus Cristo é aquele que opera em nós todo esse processo de santificação. Ele, no seu exemplo de vida, no seu mandamento, Ele fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu e o Pai veremos nele, e nele faremos morada. Então é através de Jesus, através do Espírito de Jesus, que nós começamos um processo de santificação. Quando você passa por um momento de crise lá, de opressão,
em alguma dificuldade na sua vida, você precisa buscar Jesus, você precisa olhar para a palavra dele, você precisa olhar para a vida dele, e você precisa entender que o escritor aos Hebreus disse que ele resistiu ao pecado, ele resistiu à dor, ele resistiu à afronta, ele resistiu à humilhação, tudo por aquilo que lhe estava proposto, pela alegria proposta. E o escritor aos Hebreus fala assim: e vocês ainda nem chegaram a sangrar e já estão querendo desistir dessa luta, desta guerra travada. Então a palavra de Deus diz que Deus ele vai rejeitar o soberbo, aquele que se coloca numa posição maioral, e vai levantar e exaltar os humildes. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer nesse processo de arrependimento e de santificação é confessar diante dele, aos pés da cruz do Senhor, tudo aquilo que a deixar as coisas, porque nele nós encontramos o perdão. É deixar o pecado, é deixar a amargura, é deixar a culpa, irmão. Tem gente que anda ainda carregando culpa, mas por quê? Porque não entregou para Jesus aquilo que cometeu no passado, não confessou e não deixou. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, abandona, encontra o que? Misericórdia. E em Cristo nós somos sarados, nós somos salvos e nós somos perdoados das nossas culpas. Ele disse, a palavra diz que ele rasgou toda a dívida que havia contra nós. Então Jesus é a primeira fonte de santificação. Quando eu e você estamos vulneráveis, nós precisamos de Jesus, precisamos ir para Ele, precisamos orar, precisamos buscar, precisamos daquilo que Ele fez, a consciência do que Ele fez. A ceia do Senhor nada mais é do que examinar o homem a si mesmo, o que? E olhar para o que Ele fez na cruz do Calvário. Examine-se e participe da ceia. Ou seja, tem gente que ainda tem essa mania, né, irmãos? Está brigado, está no pecado, está, como diz o jovem hoje, está tretado, está um monte de coisa, e está na ceia lá. Ele não quer abandonar a treta, não. Ele quer continuar tretado e tocar o barco. Quando a palavra de Deus diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo, olhe para a cruz, deixa isso na cruz e participa da mesa do Senhor. Comunidade, discerne o corpo de Cristo, discerne a unidade do Espírito Santo, deixa para lá, recebe o perdão de Deus, recebe, deixa a culpa e começa de novo. Mas não, muitas vezes o coração ainda está tão pesado, está tão religioso, né, irmãos, que a gente prefere não vou ceiar, porque estou na treta aí, deixa quieto. Não, irmão, tem que deixar de lado. Não é isso, é o contrário. Se você veio para um culto de ceia, é para você sair daqui transformado, perdoado, renovado na presença de um Deus vivo e que se faz presente no meio do seu povo. Amém? Aleluia. Vamos lá. Daqui a pouco passa o nosso horário. Fonte de santificação, Espírito Santo. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, uma vez santificado pelo Espírito Santo. Está lá, depois você lê a referência, Romanos 15:16. Tais fostes alguns de vós. É isso aqui que eu queria encontrar. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E o último aqui, a terceira fonte de santificação, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. E Salmo 119:11. Guarda no coração as tuas palavras, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Espírito, então Jesus, o Espírito Santo e a palavra do Senhor, irmãos, são as 3 fontes de santificação.
Então não entenda, não ache que a santificação é algo que parte do homem, porque não parte de nós sermos santos. O que parte de nós, você já sabe, é a tendência para o erro. Mas Paulo diz aos Romanos: aquele que está em Cristo tem o Espírito de Cristo. Aquele que, melhor dizendo, aquele que tem, Romanos 8, aquele que tem o Espírito de Cristo, esse tal é de Cristo, se é que tem o Espírito. Então, se não tem o Espírito, fala que é de Cristo, mas não é. Porque a santificação, irmãos, ela parte de quem tem Deus na sua vida, de quem tem o Espírito Santo. E quem se arrepende, confessa, deixa, muda de caminho, de atitude, de pensamento e começa a se santificar, que somos nós, os filhos de Deus, não é sinônimo de que não erraremos mais, como o mundo assim pensa. Eles ficam esperando de nós qualquer deslize, né? Para te apontar, lá vai o crente, lá vai a crente, né? Que se acha o perfeito, mas olha aí, ó. Não, irmãos. Por que muitas vezes pensam assim? Primeiro, porque tem muita gente ainda cristã, né? Que ao invés de dar um testemunho bacana, exalar amor, compaixão, ainda tem aquela postura, né? Oh, eu não me misturo, eu vou para cá. Então aí cria aquela resistência, né? O santarrão e tal. Mas quando a gente dá um testemunho diferente, a gente é diferente, sendo diferente, diz: olha ali, puxa, ele é um crente diferente, puxa, ele é bacana, ele respeita, né? Não fica apontando o dedo para nós e tal. Mas eles ficam ali, né? Ficam ali. E por que eles não conseguem ter essa transformação? Aí muitos querem saber: por que você deixou de fazer isso? Como é que você conseguiu deixar aquilo? Como é que você conseguiu parar com aquilo? Como se fosse uma obra nossa, né? Como se fosse algo que a gente resolveu fazer. Não, irmãos. Justamente porque você precisa estar em Cristo, você precisa ter o Espírito Santo na sua vida, e você precisa meditar na palavra dia e noite para não cair num pecar contra Deus. Se a gente não fizer isso, essas práticas cristãs, essas disciplinas, irmão, mesmo nós que já nascemos de novo, mesmo nós que somos salvos, porque eu creio que sou e creio que você é, pela graça, pelo Cristo que vive em você, por você estar aqui, é porque você ama Ele, não é por outra coisa, é porque você ama o teu Deus. Mas isso não vai nos tornar imunes ao pecado. A diferença é que aquele que está em Cristo, ele tem o Espírito, ele medita na palavra e ele vigia, ele confessa o Senhor, ele se propõe a lutar contra o pecado, ele se propõe a andar em vigilância, porque ele sabe que Jesus disse: vigiai e orai. Ele sabe que Jesus disse: estejais atentos, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem vem. Ele sabe. Então aquele que é de Deus, ele está aqui, ó, e o Espírito Santo está lá. Você às vezes está meio fraco, o pecado está batendo a porta, mas o Espírito Santo te traz a palavra, te traz o escape, e você consegue escapar, você consegue fugir, e se em alguma vez você acaba caindo, mas logo ali você se levanta, porque você ouve a voz dele, o Espírito é aquele que convence, e nós voltamos para a presença e o caminho de Deus, porque nós queremos a santificação, porque nós temos as fontes da santificação. Ela não parte do ser humano, ela parte de Deus. Mas a nossa contrapartida é estarmos correspondendo ao nosso chamado, à presença de Jesus, aleluia, ao Espírito Santo, à palavra, correspondendo com o Senhor. Orai sem cessar, irmão, em todo tempo, aonde você quiser, no carro, dirigindo, no banheiro, no trabalho, aonde você tiver um tempo, você pode falar com Ele, você pode até mesmo ouvir a sua voz, você recebe livramento de Deus o tempo inteiro, providência bate na sua porta, o cliente que não vem daqui a pouco aparece, aleluia, não tem de onde pagar uma conta, a providência chega na hora certa, alguém chega, e é assim, porque Deus não dorme, Ele não dormita o guarda, em todo o tempo Ele está conectado e se relacionando conosco, aleluia, é assim que acontece. Mas para que tudo isso flua na nossa vida, é necessário nós termos esse caminho com Deus,
o arrependimento e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para a gente avançar aqui para concluir, número 3, áreas de santificação. O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Tessalonicenses 5:23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Percebe que é Deus que nos santifica? Paulo dizendo aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, ou seja, uma vida correta, né? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o ser humano é um ser constituído de 3 partes, né? Tricotômico. E essas 3 áreas devem ser submetidas ao processo de santificação. E quais são essas áreas? Então o corpo, né? Soma, alma, psique, espírito, pneuma. São palavras do grego. Áreas de santificação: corpo, local de habitação do espírito e da alma. Dá-nos a consciência do mundo. Então o nosso corpo é aquilo que nos faz nos relacionarmos com o mundo físico. Já foi falado aqui na primeira aula, na aula de identidade. Eu lembro que o pastor comentou dos 5 sentidos, lembra? Tato, audição, olfato, paladar e visão. Isso. Esses 5 sentidos é que nos relacionam, né, o nosso corpo com o físico. Você toca, né, você sente, você vê. Então esses são os sentidos que nos fazem nos relacionar com o mundo físico. E aí a Bíblia fala que a gente precisa santificar, que a gente precisa caminhar por um caminho de santidade, de santificação, na luz do Senhor, deixando, né, as impurezas para trás, deixando as coisas mundanas para trás, mas nos santificando, buscando aquilo que é bom, aquilo que é aprazível ao Senhor, com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A nossa alma são os nossos pensamentos, né, o psique, são os sentimentos, os desejos e motivações. Dá-nos a consciência do que somos. Então também, ó, porque te abates, ó minha alma. Lembra o salmista falando com a alma, está batido. Isso é quando a gente está desanimado, irmão, que a gente quer desistir, que a gente quer parar, que a gente quer entrar na caverna, que a gente quer desistir de tudo. Isso é a nossa alma, é o nosso sentimento, né? A alma está abatida. E aí, perceba que o salmista está cobrando o ânimo da própria alma. O espírito dele tem Deus, Deus está ali, né? O espírito está no espírito dele, cobrando o ânimo da própria alma. Se levanta, olhe para o alto de onde vem o socorro, se fortaleça, não se abata. Grande é o Senhor, e assim vai. E o Espírito, herança divina que Deus soprou em nós, dá-nos a consciência de Deus e do mundo espiritual. Aí João 4:22, né? É aquele livro, aquela passagem clássica, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, né? Então Deus quer que nós mantemos também o nosso espírito santificado. Isso fala de você trabalhar outro tipo de espiritualidade, né? Tem gente que eu lembro que eu conhecia pessoas, né, relatos de pessoas que se converteram, que eram pessoas que eram da Igreja Católica Romana, e aí só que não se satisfaziam, né, somente com a missa e com os rituais ali da igreja, e tinha lá o pezinho lá no terreiro, né, lá no centro espírita e tal, para poder ver aquela coisa acontecer, a espiritualidade de uma forma mais manifesta ali, né? E aí ficava com aquela coisa toda misturada, aquela miscelânea toda. E tem crente, irmão, tem gente que está dentro da igreja que muitas vezes ainda acha que pode ter algo, né? Que pode ser que, né, que tem alguma coisa boa nisso. Não, Deus ele nos manda renunciar todo tipo de espiritualidade, de outras formas de culto, né? De espíritos. O único espírito que tem
legitimidade para estar entre nós, que esteja desencarnado, é o Espírito Santo de Deus, né? E é isso daí, não tem, o resto é o que Jesus chamava de espírito imundo. Cala-te e sai dele, espírito imundo. Então não tem conversa, não tem nada, é cala-te e sai, né? Então nós também somos chamados a uma santificação no Espírito. O nosso espírito pertence somente ao Senhor. Só o Espírito Santo deve ter lugar em nós. Só Ele deve ser cultuado, só Ele deve ser adorado. Amém? Então nosso corpo, nossa alma e nosso espírito precisam estar santificados, separados para o uso de Deus, para sermos vasos e para agradarmos o nosso Deus. Amém? Número 4 e último, processo de santificação. Aí ele faz um combo, né? Arrependimento, confissão, deixar o pecado, assumir as consequências dos pecados. E a conclusão, nós vamos ler aqui, diz assim: como podemos observar, o arrependimento é o primeiro passo para a santificação, e que esse processo é essencial na vida daqueles que anseiam ver a face do Senhor e ter uma vida no centro da sua vontade. Nosso Deus é santo, e em Jesus Cristo a santidade se tornou acessível a todos que o buscam. Por isso é tempo de buscar o Espírito Santo para que Ele gere em nós o arrependimento dos nossos pecados e nos ajude a nos afastar de tudo aquilo que nos tira da sua santa presença, não só hoje, mas eternamente. Amém? Nenê, vou pedir para você subir, por gentileza, meu irmão, para a gente fazer mais uma canção. Eu quero que você feche a sua apostila. E eu gostaria que você, para a gente terminar, que estamos no horário 9 horas, eu gostaria que você refletisse um pouco, meditasse um pouco sobre isso, irmão. Você que está aqui, você que está nos assistindo de casa, eu peço perdão por não ter te saudado antes, cumprimentado, né, com a paz do Senhor. Mas você que está em casa, a examinar a sua própria vida. Quanto tempo faz, irmãos, que nós estamos caminhando nesse Evangelho? Sabe por quê? Porque hoje eu estava examinando isso. Quando eu estava lendo esse material, quando eu estava orando a Deus, quando eu estava olhando o que Deus fala aqui, quando eu estava entendendo um pouco mais, Deus ele me chamava a atenção. Faz 15 anos que eu estou caminhando no Evangelho, eu e minha esposa. E sábado agora a gente teve aqui o Louvor Jovem, foi uma bênção, um trabalho tremendo. Os jovens estavam aqui, a Alba Valéria representando aqui os jovens aqui, um pouquinho mais experientes. E Deus ele me quebrantava no sábado, de ver que o caminho ainda é buscar, que o caminho ainda é santificar, que o caminho ainda é ter intimidade. O jovem não precisa buscar coisa lá fora. O jovem não precisa de entretenimento mundano, ele precisa da presença de Deus. Mas não só o jovem, o adulto também. E Deus falava comigo no sábado, porque era lindo ver um agir de Deus aqui dentro. Porque sim, nós oramos, nós intercedemos, porque o ministro de louvor se consagrou, porque também é uma bênção, tem Deus na sua vida. Mas no final os jovens vieram para frente, dobravam os joelhos, choravam, e espontaneamente Deus estava manifestando no meio dos jovens de uma forma tremenda. E é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Só que isso nos custa, exatamente isso que nós estamos lendo aqui hoje, aprendendo. Nos custa o arrependimento das obras mortas, nos custa o arrependimento da vida antiga, o arrependimento das práticas errôneas, que a gente sabe que Deus não se agrada. E não é que Ele vai nos jogar no inferno amanhã por causa disso, não, se bem que Ele pode. Mas é porque eu e você precisamos desse Deus para respirar, para nos mantermos de pé, para ter a nossa família na presença de Deus, para vivermos as promessas de Deus. Precisamos dEle. E Deus falava, mas é necessário deixar e mudar rumo, é necessário escolher as minhas coisas, é necessário escolher a mim, escolher eu,
estou disponível, mas o meu povo muitas vezes não quer fazer essa escolha. Tanta coisa tira o foco, tira a atenção, tanta coisa nos faz muitas vezes cair, nos deixam fracos. E Deus falava: hoje é necessário cobrar ânimo da alma, é necessário santificar a carne, é necessário matar, dizer: não vou fazer isso para te agradar, vou agradar ao meu Senhor. Porque, irmãos, quando nós estamos no momento de gozo com o Senhor, não tem, quando Ele está bradando, quando Ele está descendo fogo, unção, lágrima para todo lado, profecia, revela, não tem, irmão, não tem coisa mais gostosa. Mas isso só acontece quando Ele tem liberdade, quando os vasos estão separados, quando a casa está limpa. Quem está entendendo isso aí? Então nessa noite, fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você se arrependa hoje de alguma coisa que você precisa se arrepender. Você vai lembrar que não é apenas parar de fazer, é mudar a direção, mudar o comportamento, mudar para o outro lado. Confessar diante dele, deixar a culpa na cruz, não carregar mais. Você foi perdoado. Ei, Ele te perdoou, você está livre. Alabassuri comandara sébria. Aleluia. É você começar a receber tudo que Ele tem para você. Um óleo novo, um óleo fresco. A tua lamparina está vazia. Ele quer derramar um óleo novo na sua vida. Labacandarai. Ei, labai. Que andaço. Oh, alabácia. Oh, isso. Alá. Alabachaio. Ei, fica de pé comigo, por favor, leia. Adore Ele. Oh, labacharabacai. Vai confessando, vai falando, vai dizendo algo. Vai abrindo o coração, vai. Eu preciso de Ti. Oh, mais e mais. Levante, andarabacala, mandara de ajuda. O caminho que devo seguir. Me socorre, me resgata, me levanta. Eu preciso. Como Tu bem queres. Ei, andalara xarabacanta. Eu abro meu coração. Isso. Vai adorando Ele nesta noite. Diga: para me curar. Levante suas mãos e Para adore. me curar. Adora o teu Deus, Ele está aqui. Para me ensinar. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos. Ensina, Pai. O caminho que devo seguir. Nós queremos, Pai, queremos mais de Ti, mais. Ei, Xanara Surimico. Mais. Mais. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Eu abro meu coração como um farol brilhando, onde sobre as águas, como abrir no deserto. Vai dando lugar para Ele. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Toma o teu povo, Senhor. Que te agrada. Toca no coração do teu povo. Chama para perto, Senhor. Eis aqui a minha. Chama o arrependimento. Usa-me. Chama para novidade. Chama para coisas novas. Ericanaraçola mandarai. Xarabacana manaraçou. Vai derramando óleo, Senhor. Transforma. Vai desenterrando o dom, Senhor. Vai tirando. Vai colocando o desejo de volta, Senhor. O desejo pelas coisas, pelos mistérios.
mistérios no meio da igreja. Ei, xarabacana. Oh Deus, te adoramos, Pai. Te queremos, Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. É isso que eu preciso. Alamanai. Acende o fogo. Acende o fogo. Acende. Ei, sopra, Espírito. Te queremos, Deus. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado nele aqui, em qualquer hora, em qualquer lugar. Usa-nos, Pai. Aleluia, Jesus. Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ei, visita teu povo hoje, Senhor. Visita as nossas vidas, Pai. Nossa vida é nosso templo, nosso corpo é templo do teu Espírito. Sim, sim, sonda. Eu quero. Sonda. Eu quero. Traz a existência, nossa. Te queremos, Pai, sonda, nos lava. Tem que mandar a sol. Não tem, Senhor, não tem outro Deus além de Ti. Não existe. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Labaxandará. Sim, Pai. Sonda-nos, Pai. Sica lá mandará sobre andaio. Senhor, cada homem, mulher, Senhor, jovem, sonda as nossas vidas, Pai. Nós somos falhos diante da Tua santidade. Senhor, quem é o homem? Quem é o homem para que o Senhor se preocupe? Pai, mas o Senhor nos amou. Diz a Tua palavra que o Senhor nos amou primeiro, e aprove ao Senhor nos resgatar do mundo de trevas, nos resgatar do pecado, aleluia, perdoar a nossa vida, nos levar, Senhor, para um lugar mais alto, nos assentar, Senhor, nas regiões celestiais, ó Pai. Então nos santifica, nos purifica, nos conduz a um caminho de mudança, Pai. Mudança de mente, de comportamento. Nós não queremos mais ser o mesmo, Pai. Nós não queremos mais as mesmas coisas. Nós queremos novidade, nós queremos a Tua presença. Nós queremos mais de Ti. Leva-nos além, leva-nos além. Leva-nos ao lugar de intimidade. Leva-nos ao lugar de intimidade. Ei, Xarabacai, abre os nossos olhos. Ei, usa-nos como vasos da Tua presença, vasos de honra, vasos para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, por amor do Teu nome, Senhor. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Você que crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Lecamandara sébria. Recebe toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, Pai, em nome de Jesus. Ei, aleluia. Labachuri comandara sébria. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias.